O sal, um elemento aparentemente simples, possui um profundo significado simbólico nas escrituras sagradas. Desde a antiguidade, o sal tem sido utilizado não apenas como tempero, mas também como símbolo de purificação, aliança e proteção divina. Este texto explora o papel do sal na Bíblia, suas conotações espirituais e como ele pode ser uma ferramenta poderosa na vida dos cristãos. No início do estudo sobre o sal na Bíblia, um dos primeiros relatos em que o mineral aparece está na narrativa de Sodoma e Gomorra. Quando as cidades foram destruídas por causa de sua imoralidade e pecados, a mulher de Ló foi transformada em uma estátua de sal. Essa transformação não foi um ato arbitrário, mas um símbolo carregado de significado espiritual. O sal, nesse contexto, foi utilizado como um instrumento de julgamento e condenação, uma representação visível da desobediência e de suas consequências severas. Essa história também revela como o sal, ao ser associado ao enxofre, se torna um símbolo de desolação e maldição. As terras de Sodoma e Gomorra foram completamente arruinadas, transformadas em desertos inférteis onde nada podia crescer. Esta narrativa bíblica é um lembrete claro de como o pecado pode corromper não apenas as pessoas, mas também a própria terra em que habitam. O sal, então, torna-se um marcador da justiça divina, evidenciando a seriedade com que Deus trata a iniquidade. A relação entre o sal e a maldição também pode ser vista em outros trechos bíblicos, como em Deuteronômio 29, onde o sal é mencionado como parte da desolação que recai sobre a terra amaldiçoada. Este uso simbólico do sal reflete a ideia de que ele não só preserva, mas também pode destruir. Em um mundo em que o sal é essencial para a vida e a preservação, sua capacidade de esterilizar e arruinar sublinha sua dualidade como ferramenta de bênção e julgamento. Além disso, o uso do sal na narrativa de Sodoma e Gomorra também pode ser interpretado como um aviso para as gerações futuras. A transformação da mulher de Ló em uma estátua de sal serve como um monumento eterno ao poder e à justiça de Deus. Ela se torna um sinal para todos que passam, lembrando-os da necessidade de obediência e reverência diante dos mandamentos divinos. Essa imagem de uma estátua de sal eternamente imóvel reforça a ideia de que o desvio dos caminhos de Deus resulta em uma perda permanente de vida e propósito. Por fim, o sal como símbolo de maldição também nos ensina sobre a importância da pureza moral e espiritual. O relato de Sodoma e Gomorra destaca a gravidade dos pecados de imoralidade e corrupção, e como esses pecados podem levar à destruição total. Como cristãos, somos chamados a refletir sobre nossas próprias vidas e a garantir que permanecemos no caminho da retidão, evitando a corrupção que pode levar à nossa própria desolação espiritual. O sal, neste contexto, serve como um lembrete constante da necessidade de mantermos nossas vidas puras e alinhadas com os princípios divinos. Além de seu papel como símbolo de maldição, o sal na Bíblia também é um poderoso símbolo de aliança e pureza. Em várias passagens, o sal é mencionado como parte de pactos estabelecidos entre Deus e o seu povo. Um exemplo notável disso está em Números 18, onde Deus estabelece um pacto de sal com os filhos de Israel, simbolizando uma aliança eterna e inquebrável. Esse pacto é uma expressão da durabilidade e da lealdade que deve caracterizar o relacionamento entre Deus e seu povo. O uso do sal como símbolo de aliança reflete sua capacidade de preservação. Assim como o sal impede a deterioração dos alimentos, a aliança de sal entre Deus e seu povo é um pacto que deve durar para sempre, sem ser corrompido pelo tempo ou pelas circunstâncias. Esta imagem de preservação é especialmente significativa no contexto espiritual, onde a fé e a obediência são essenciais para manter uma relação contínua e saudável com Deus. O sal, portanto, é um símbolo de fidelidade perpétua e de um compromisso que não pode ser quebrado. Essa ideia de preservação também pode ser vista no contexto de ofertas sacrificiais, como em Levítico 2, onde Deus ordena que todas as ofertas sejam temperadas com sal. Este mandamento sublinha a importância do sal na purificação e consagração, mostrando que ele é mais do que um simples condimento. Ao ser associado a rituais sagrados, o sal adquire um significado espiritual profundo, simbolizando a pureza e a durabilidade da aliança entre Deus e seu povo. A purificação com sal também pode ser vista em outros rituais bíblicos,
como no caso da água que foi purificada por Eliseu, usando sal em 2 Reis 2. Neste episódio, Eliseu joga sal em uma fonte de água que estava causando morte e esterilidade, e a água é milagrosamente curada. Este milagre reforça a ideia de que o sal tem o poder de transformar e restaurar, não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Ele purifica o que está contaminado e traz vida onde antes havia morte. Assim, o sal na Bíblia não é apenas um elemento físico, mas um poderoso símbolo espiritual. Ele representa a pureza que Deus exige de seu povo e a fidelidade que Ele espera em nossas alianças com Ele. O sal é um lembrete constante de que devemos viver vidas consagradas, puras e comprometidas com os princípios de Deus. Ele nos chama a manter nossas alianças com Deus intactas e a viver de acordo com a santidade que essas alianças exigem. A prática de utilizar sal em atos espirituais tem raízes profundas nas tradições bíblicas e continua a ser uma prática significativa para muitos cristãos hoje. O sal, quando consagrado e usado em oração, é visto como um meio poderoso de purificação e proteção espiritual. Acredita-se que ao espalhar sal consagrado em uma casa, por exemplo, os crentes estão reivindicando a presença e a proteção de Deus sobre aquele espaço, afastando qualquer influência maligna. Essa prática encontra respaldo em diversos relatos bíblicos, onde o sal é usado de maneira similar para purificação e consagração. Um dos exemplos mais notáveis está em 2 Reis 2, onde o profeta Eliseu purifica as águas de uma cidade jogando sal nelas, declarando em nome do Senhor que aquelas águas não mais causariam morte ou esterilidade. Este ato profético é uma demonstração clara do poder espiritual do sal, quando usado sob a direção e a autoridade de Deus. Além de purificar, o sal também é utilizado em orações de proteção. Em muitos lares cristãos, o sal é espalhado em torno de portas e janelas como um símbolo de que aquele lugar está protegido pelo poder de Deus. Esta prática remonta à ideia de que o sal, como um elemento criado por Deus, pode ser usado para estabelecer uma barreira espiritual contra as forças do mal. É um lembrete tangível de que, ao consagrar nosso lar a Deus, estamos pedindo a Ele que guarde e proteja nossos entes queridos. A prática de utilizar sal na oração também pode ser vista como uma forma de lembrar os crentes de seu papel como sal da terra, conforme mencionado por Jesus em Mateus 5:13. Assim como o sal é usado para preservar e purificar, os cristãos são chamados a ser uma influência purificadora e preservadora no mundo. Utilizar o sal em atos de oração e consagração é uma maneira de afirmar essa identidade espiritual e de viver de acordo com o chamado de Cristo para sermos agentes de transformação em nossas comunidades. Finalmente, o uso do sal na prática espiritual serve como um testemunho do poder de Deus em nossas vidas. Quando oramos e consagramos o sal, estamos reconhecendo que o poder de Deus é maior do que qualquer força do mal que possa tentar nos atacar. Estamos declarando nossa fé na autoridade de Deus para nos proteger e nos purificar. Em um mundo onde muitas vezes somos confrontados com o mal e a escuridão, o sal consagrado torna-se um símbolo visível de nossa confiança no poder de Deus para nos guardar e nos santificar. Em tempos de guerra espiritual, o sal é frequentemente visto como uma arma poderosa contra as forças do mal. Este entendimento deriva tanto das tradições bíblicas quanto da experiência de muitos cristãos ao longo da história. Na guerra espiritual, o sal não é apenas um símbolo, mas uma ferramenta tangível que pode ser usada em oração para desfazer maldições, proteger espaços sagrados e combater as influências demoníacas. A crença no poder do sal como uma arma espiritual é baseada na compreensão de que ele representa a pureza e a autoridade de Deus. Um exemplo claro do uso do sal na guerra espiritual é a prática de espalhá-lo em torno de uma casa ou propriedade como um ato de proteção. Essa prática é baseada na ideia de que o sal, quando consagrado e usado com fé, pode criar uma barreira espiritual que impede a entrada de influências malignas. Esse uso do sal, já mencionado anteriormente em rituais de consagração, é amplamente praticado até hoje, especialmente em comunidades que enfrentam desafios espirituais intensos. Esta crença é apoiada por relatos bíblicos onde o sal foi usado para purificar e consagrar, como no caso de Eliseu purificando as águas em 2 Reis 2. O sal, assim, torna-se um símbolo da presença de Deus, que protege e purifica.
Além disso, o sal é usado em orações para desfazer maldições que podem ter sido lançadas sobre pessoas ou lugares. Por exemplo, se um feiticeiro usar sal em um ritual para amaldiçoar alguém, o crente pode utilizar o sal consagrado para desfazer essa maldição. Isso se baseia na crença de que, como filhos de Deus, temos a autoridade para desfazer as obras do mal através do poder de Cristo. A utilização do sal em tais contextos é uma forma de exercer essa autoridade espiritual e de afirmar a supremacia de Deus sobre todas as coisas. O sal também é visto como uma ferramenta de intercessão em tempos de crise espiritual. Quando uma comunidade está sob ataque espiritual, os crentes podem se reunir para orar e consagrar sal, espalhando-o ao redor de sua igreja, cidade ou até mesmo nações, como um ato de guerra espiritual. Este ato simboliza a purificação do território e a declaração de que aquele espaço pertence a Deus. É uma maneira de mobilizar a fé coletiva e de invocar a proteção e a intervenção divina em momentos de grande necessidade. Finalmente, a prática de usar sal na guerra espiritual também serve como um lembrete do papel ativo que os cristãos devem desempenhar em sua própria proteção espiritual. A guerra espiritual não é apenas uma questão de defesa, mas também de ataque. Ao utilizar o sal, os crentes não estão apenas se protegendo, mas também atacando as forças do mal, desfazendo as obras das trevas e reivindicando a vitória em Cristo. O sal, portanto, é uma arma poderosa na mão daqueles que compreendem seu significado espiritual e que estão dispostos a usá-lo com fé e discernimento. O conceito de pacto de sal tem profundas raízes nas culturas orientais e na tradição bíblica. Nos tempos bíblicos, fazer um pacto de sal significava estabelecer um compromisso inquebrável de lealdade e fidelidade. O sal, devido à sua capacidade de preservar, era visto como um símbolo de durabilidade e permanência. Assim, um pacto de sal não era algo que poderia ser facilmente rompido. Ele era destinado a durar para sempre, refletindo a seriedade e o compromisso das partes envolvidas. Na Bíblia, vemos exemplos desse tipo de pacto, como o pacto de sal mencionado em Números 18:19, onde Deus estabelece um pacto perpétuo com os filhos de Israel. Esse pacto de sal simboliza a aliança eterna entre Deus e seu povo, um compromisso que não pode ser quebrado. A ideia por trás desse símbolo é que, assim como o sal preserva os alimentos, a aliança entre Deus e seu povo é preservada e mantida ao longo do tempo, resistindo às provações e desafios que possam surgir. Além disso, o pacto de sal também tem implicações práticas na vida diária dos crentes. Em culturas orientais, era comum que um pacto de sal fosse selado com uma refeição compartilhada, onde ambos os lados comiam pão temperado com sal. Isso não apenas simbolizava o compromisso mútuo, mas também a promessa de que nenhum dos lados trairia o outro. Essa prática mostra a seriedade com que os pactos de sal eram tratados e como eles eram vistos como compromissos sagrados que não poderiam ser quebrados. A importância do pacto de sal também é refletida na tradição cristã, onde os crentes são chamados a viver de acordo com os compromissos que fazem com Deus. Quando estabelecemos um pacto com Deus, especialmente um pacto de sal, estamos afirmando nossa lealdade e fidelidade a Ele, prometendo viver de acordo com seus mandamentos e honrá-lo em todas as áreas de nossa vida. Esse pacto é um lembrete constante de nossa responsabilidade de viver de maneira que reflita a santidade e a fidelidade que Deus espera de nós. Finalmente, o pacto de sal também serve como um exemplo de como devemos tratar nossos compromissos com os outros. Assim como o pacto de sal exige lealdade e fidelidade a Deus, ele também nos chama a sermos fiéis e leais em nossos relacionamentos humanos. Seja em nossas amizades, casamentos ou outros compromissos, o pacto de sal nos lembra que devemos tratar nossos compromissos com seriedade e honra, refletindo a fidelidade de Deus em nossas próprias vidas. Para que o sal cumpra seu papel espiritual de maneira eficaz, é crucial que ele seja usado com pureza e reverência. No contexto bíblico, a pureza é uma qualidade essencial para qualquer ato de adoração ou consagração. Da mesma forma, o sal que é destinado ao uso espiritual deve ser consagrado exclusivamente para esse propósito, evitando qualquer uso mundano ou profano. Isso garante que o sal permaneça um símbolo sagrado, reservado para atos de purificação, aliança e proteção. A consagração do sal envolve um processo intencional de dedicá-lo a Deus, reconhecendo-o como um elemento criado por Ele,
e destinado a cumprir seus propósitos. Isso pode incluir orações específicas e rituais de consagração, onde o sal é separado para uso exclusivo em práticas espirituais. Ao fazer isso, os crentes afirmam que o sal que estão usando não é apenas um elemento físico, mas um instrumento sagrado que carrega a presença e a autoridade de Deus. Além disso, a pureza no uso do sal também se reflete na maneira como ele é armazenado e manipulado. Em muitas tradições cristãs, é comum que o sal consagrado seja guardado em recipientes especiais, que não são usados para nenhum outro propósito. Isso sublinha a importância de tratar o sal com respeito e reverência, reconhecendo que ele foi separado para um uso específico e sagrado. Ao manter o sal puro e separado, os crentes estão honrando o simbolismo espiritual que ele carrega. A importância da pureza no uso do sal também se estende à vida daqueles que o utilizam. Para que o sal consagrado seja eficaz, aqueles que o manuseiam devem também estar vivendo vidas consagradas a Deus. Isso significa que os crentes devem buscar a pureza em suas próprias vidas, evitando o pecado e vivendo de acordo com os mandamentos de Deus. Assim como o sal é usado para purificar e preservar, os crentes também devem ser purificados e preservados pela santidade e obediência a Deus. Finalmente, a pureza no uso do sal serve como um lembrete da necessidade de reverência em todos os aspectos de nossa vida espiritual. O sal é um símbolo poderoso que nos conecta com a presença e a autoridade de Deus, mas seu poder só é plenamente realizado quando é tratado com a devida seriedade e respeito. Ao manter o sal puro e consagrado, estamos expressando nossa devoção a Deus e nossa disposição de usar as ferramentas que Ele nos deu, de maneira que honre sua santidade e poder. O conceito de pacto de sal e a importância da pureza no uso do sal não são apenas ideias teológicas abstratas. Eles têm aplicações práticas e tangíveis na vida cotidiana dos crentes. Ao longo da história, existem inúmeros exemplos de como o sal foi usado em pactos, em rituais de purificação e como uma ferramenta de proteção espiritual. Esses exemplos nos ajudam a entender como o sal pode ser utilizado de maneira prática em nossa própria vida de fé. Um exemplo clássico da aplicação do pacto de sal está na história de um comerciante e um pastor de ovelhas, onde um acordo de sal foi feito para garantir a venda de ovelhas. Mesmo após a morte do comerciante, seu filho honrou o pacto, cumprindo o compromisso de seu pai com o pastor. Este relato ilustra a seriedade e a durabilidade dos pactos de sal, mostrando como eles transcendem até mesmo a vida terrena, mantendo-se válidos e obrigatórios para as gerações seguintes. Outro exemplo de aplicação prática do sal está nas tradições de purificação de dízimos e ofertas. Em algumas igrejas, é comum que o sal consagrado seja espalhado sobre as ofertas antes de serem apresentadas no altar. Isso reflete a crença de que o sal tem o poder de purificar o dinheiro e os bens materiais que são oferecidos a Deus, eliminando qualquer impureza que possa ter sido associada a eles. Este ato de purificação com sal é uma maneira de garantir que as ofertas sejam aceitáveis e santas diante de Deus. Além disso, o sal também é usado em práticas de proteção espiritual, como espalhá-lo em torno de uma casa ou propriedade para proteger contra influências malignas. Essa prática é baseada na crença de que o sal consagrado cria uma barreira espiritual que impede a entrada de forças demoníacas. Esse uso prático do sal, como uma ferramenta de proteção, reflete sua importância na guerra espiritual e na vida diária dos crentes, proporcionando uma sensação de segurança e paz. Os pactos de sal também podem ser aplicados em relacionamentos interpessoais, como em casamentos e amizades. Assim como nos tempos antigos, onde o sal era usado para selar pactos de lealdade, os crentes hoje podem usar o sal em cerimônias para simbolizar a durabilidade e a fidelidade de seus compromissos uns com os outros. Esse uso do sal reforça a ideia de que nossos relacionamentos devem ser baseados em lealdade e confiança, refletindo a aliança eterna que temos com Deus. Finalmente, o uso prático do sal como símbolo espiritual nos lembra de nossa responsabilidade de viver vidas que refletem a santidade e a pureza que ele representa. Ao incorporar o sal em nossas práticas espirituais diárias, estamos afirmando nossa fé e nossa disposição de viver de acordo com os princípios de Deus. Seja em atos de purificação, proteção ou em pactos de aliança,
O sal serve como um poderoso lembrete da presença de Deus em nossas vidas e de nossa obrigação de viver de maneira que honre essa presença. Enquanto o sal é um símbolo poderoso com muitas aplicações espirituais, é crucial que seja usado com sabedoria e discernimento. Assim como qualquer ferramenta espiritual, o sal tem o potencial de ser mal utilizado ou mal interpretado se não for empregado de acordo com a vontade de Deus. Um dos maiores perigos no uso do sal é a tentação de venerá-lo como um objeto de poder por si só, em vez de reconhecê-lo como um meio pelo qual Deus opera. Na Bíblia, encontramos um exemplo claro de como um objeto sagrado pode se tornar um ídolo se não for usado corretamente. Em Números 21, Deus ordena a Moisés que faça uma serpente de bronze e a coloque em um mastro para que aqueles que fossem mordidos por serpentes venenosas pudessem olhar para ela e viver. Este ato de obediência resultou em cura para muitos israelitas. No entanto, mais tarde, em 2 Reis 18, lemos que a serpente de bronze se tornou um objeto de adoração idólatra, conhecido como Neustan, levando o rei Ezequias a destruí-la. Este exemplo serve como um aviso para os cristãos de que o sal, assim como a serpente de bronze, deve ser usado como um instrumento de Deus, e não venerado ou idolatrado. O sal é um meio pelo qual Deus escolhe operar, mas seu poder vem de Deus, não do sal em si. Quando usamos o sal em atos de purificação, proteção ou impactos, devemos sempre lembrar que estamos invocando a presença e a autoridade de Deus, e não a do próprio sal. Além disso, é importante que os crentes utilizem o sal de acordo com os princípios e ensinamentos bíblicos. O uso do sal em práticas que não são fundamentadas na palavra de Deus pode levar a superstições e práticas espirituais errôneas. Por exemplo, usar o sal como amuleto ou em rituais que não têm base bíblica é um desvio do seu propósito espiritual. O sal deve ser utilizado de maneira que honre a Deus e esteja alinhado com os ensinamentos das Escrituras. Finalmente, ao usar o sal em nossas práticas espirituais, devemos sempre fazê-lo com um coração puro e uma mente focada em Deus. O uso do sal deve ser acompanhado de oração, fé e obediência a Deus. Sem esses elementos, o sal se torna apenas um símbolo vazio, sem poder real. Devemos nos lembrar de que é Deus quem opera através do sal, e que nosso uso dele deve refletir nossa devoção e obediência a ele. Em resumo, o sal é uma ferramenta poderosa na vida espiritual dos crentes, mas deve ser usado com sabedoria e reverência. Como qualquer outro instrumento espiritual, seu uso deve ser guiado por Deus e estar enraizado nos princípios bíblicos. Quando usado corretamente, o sal pode ser um meio eficaz de manifestar a presença e o poder de Deus em nossas vidas, protegendo-nos do mal e purificando-nos para o serviço dele.